Fala, meus irmãos, como vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem. Se você é novo por aqui, eu queria te fazer um convite para fazer parte desse canal. Basta se inscrever e ativar o sino de notificação para receber mesmo a notificação dos próximos vídeos. Hoje eu queria conversar sobre o custo do discipulado e trazendo mesmo uma análise do livro do Jonas Madureira, O Custo do Discipulado, a doutrina da imitação de Cristo. Eu quero pegar um pouco do conteúdo que ele traz em um dos capítulos, algumas coisas específicas e conversar com vocês para a gente refletir e bater esse papo. O livro vai explorar a natureza radical de seguir a Jesus, trazendo mesmo um paralelo de um seguidor que é alguém que muitas vezes tem buscado ao Senhor apenas por aquilo que ele pode dar e a diferença de um verdadeiro discípulo, alguém que está disposto a renunciar, a entregar mesmo, a passar o que for por conta de Jesus. A obra enfatiza que o discipulado não é meramente um aprendizado intelectual, mas é uma vida de constante imitação de Cristo. E uma pergunta que fica para nós: nós já paramos para calcular o custo envolvido para seguir a Jesus? Essa é uma pergunta que vai nortear boa parte do livro. Jonas Madureira ele vai falar muito sobre esse custo que envolve seguir Jesus, ser um discípulo de Jesus. E eu queria dividir esse vídeo em 3 partes. A primeira, eu quero ver com vocês o significado que Jonas Madureira vai trazer sobre o que é o discipulado. Na segunda parte, eu vou falar sobre o conceito do custo. E por último, nós vamos conversar sobre o custo para seguir Jesus. De forma bem objetiva, o livro vai tratar que existem 2 significados bíblicos para discipulado. O primeiro, o discipulado é nós seguirmos a Jesus, nós imitarmos a Jesus. E o outro significado é ajudar os outros a seguirem a Jesus. Então nós temos essas 2 distinções. Discipulado não se trata apenas de absorver informações, mas de viver uma vida em busca de imitar a Jesus no nosso modo de viver, no nosso modo de falar, no modo com que tratamos as pessoas e lidamos com o verdadeiro evangelho. Seguindo essa nossa conversa, eu queria falar sobre o conceito do custo que o livro vai trazer. E Jonas Madureira vai falar o seguinte: o custo é a capacidade de calcular perdas e ganhos diante de uma decisão. Constantemente, eu e você estamos tomando decisões na nossa vida. O ato de não tomar uma decisão é uma decisão. E o custo é justamente essa capacidade de discernir os ganhos que nós vamos ter ou as perdas que nós vamos ter diante de uma decisão tomada por nós. O livro vai falar que seguir a Jesus é uma das maiores decisões. É uma das maiores decisões prudentes que um homem pode tomar para a sua vida. Mas essa decisão ela implica em um alto custo que vai ser trazido até nós. Seguir Jesus vai exigir de nós renúncias, sacrifício, mudança de vida. Porque assim como o apóstolo Paulo fala, já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. A maior escolha que nós podemos fazer é a escolha de seguir Jesus, obedecer e buscar imitar a Jesus. Mas essa escolha vai custar muito para nós, mas é um valor que vale a pena ser pago. E caminhando para o final, eu queria falar agora sobre o custo para seguir a Jesus. Eu queria ler a passagem do Evangelho de Lucas, no capítulo 14, a partir do versículo 25, onde nós vamos ver as condições para ser discípulo de Jesus. E a palavra fala o seguinte: grandes multidões acompanhavam Jesus, e ele, voltando-se, lhes disse: se alguém vem a mim e não me ama mais do que ama o seu pai, a sua mãe, a sua mulher, os seus filhos, os seus irmãos, as suas irmãs e até a sua própria vida, não pode ser o meu discípulo. E quem não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser o meu discípulo.
Pois qual de vocês, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Para não acontecer que, tendo lançado os alicerces e não podendo terminar a construção, todos os que a virem zombem dele, dizendo: este homem começou a construir e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000? Caso contrário, estando o outro ainda longe, enviando-lhe uma embaixada pedindo condições de paz. Assim, pois, qualquer um de vocês que não renuncia a tudo o que tem, não pode ser o meu discípulo. Nessa passagem, nós vemos que, para ser um discípulo de Jesus, Jesus apresenta 3 exigências claras. A primeira, seguir Jesus envolve um certo tipo de amor. Amá-lo acima de todas as coisas. Até mesmo na nossa família, no nosso trabalho, amar a Jesus mais do que nós amamos a nós mesmos. Seguir Jesus, ser um discípulo de Jesus, envolve um certo tipo de sofrimento. Tomar a nossa cruz diariamente e segui-lo, imitando e honrando em todas as coisas. E por último, ser um discípulo de Jesus envolve um certo tipo de desapego. Renunciar tudo o que temos. Deixar tudo o que temos e somos para trás e nos colocarmos numa total dependência a respeito do que Ele quer para nós, para onde Ele quer nos conduzir. E Jonas Madureira vai trazer a citação de John Mayer, que classifica os seguidores de Jesus em 3 círculos. O primeiro é o círculo externo, que é a multidão. O segundo círculo é o intermediário, são os discípulos chamados por Jesus para segui-lo. E o terceiro círculo é o dos 12 discípulos, aqueles que eram íntimos de Jesus. A multidão, ela é sem rosto, sem nome, buscando Jesus a fim daquilo que Ele pode dar, dos benefícios que Ele pode oferecer para aquela multidão. Já um discípulo de Jesus, um discípulo genuíno, ele sai da sombra do anonimato e vive uma vida mesmo honrando ao seu Senhor. Um compromisso público e real. E eu queria parafrasear e ler uma parte do livro que fala o seguinte: a grande multidão é o exemplo mais escandaloso de que é possível seguir Jesus sem compromisso, ou seja, sem levar em consideração o custo do discipulado. A procura de Jesus era por comprometimento e não meramente por números. Sua busca maior sempre foi por discípulos comprometidos com Ele e com o seu ensino. Discípulos capazes de segui-lo e conscientes do custo dessa decisão. Por isso, Jesus fez uma exortação àquela multidão sobre a necessidade da consciência do custo do discipulado. Seguir Jesus nos custará tudo, mas não segui-lo nos custará ainda mais. O que está em jogo é a eternidade. E o livro, O Custo do Discipulado, não só nos faz refletir, como nos confronta. Quem nós temos sido? Uma multidão ou discípulos genuínos? Será que nós temos vivido uma vida de anonimato ou um compromisso real e público com o nosso Senhor Jesus? Lendo uma outra passagem aqui do livro, Jonas vai falar o seguinte: a verdadeira igreja não é uma multidão que simplesmente segue Jesus, mas a reunião de todos aqueles que seguem Jesus nos termos de Jesus. Ou seja, é a assembleia daqueles que se recusam a seguir Jesus do próprio jeito, meramente como curiosos, retendo apenas o que lhes agrada e descartando tudo mais. Em suma, trata-se da reunião daqueles que seguem Jesus como Jesus quer ser seguido. O livro de Jonas Madureira é um antídoto contra o falso evangelho. Um evangelho raso, um evangelho superficial. Que fique mesmo essa reflexão para nós. Será que nós temos sido discípulos que, ao aceitar Jesus, ao seguir Jesus, nós temos calculado e temos o discernimento do custo que envolve isso? É um custo de amá-lo acima de todas as coisas. É um custo de estar disposto a abrir mão dos nossos achismos,
dos nossos orgulhos, da nossa vaidade, dos nossos bens, do nosso conforto, para segui-lo, para ser um discípulo, aquele que o imita, aquele que não apenas dá ouvido aos seus ensinos, mas os coloca em prática? Ou será que nós temos sido uma multidão servindo ali no anonimato, não cumprindo aquilo que Ele exige, não obedecendo? Que o Senhor nos ajude a refletir em qual posição nós temos estado e que o Espírito nos capacite a buscar esse lugar de sermos discípulos que amam ao Senhor, que imitam ao Senhor e que leve pessoas a amar, imitar e obedecer mesmo a Jesus. Apenas o Espírito Santo pode nos capacitar, apenas o próprio Jesus pode nos ensinar a sermos discípulos verdadeiros. Pela nossa própria força, pela nossa própria capacidade, nós sabemos que somos falhos. Não há nada de bom em nós para que conseguimos realizar esse feito. Mas quando nós olhamos para o Senhor, nós temos uma figura a quem nós podemos imitar. Nós temos um homem que é referência para nós. Aquele que é manso, humilde, aquele que é santo, aquele que não ouve pecado, aquele que nos salvou. E Ele nos faz esse convite para sermos seus imitadores. Comenta aqui o que você achou desse conteúdo, se você já leu esse livro, o que mais te fez refletir mesmo nessa conversa que a gente teve. Quero reforçar, se você não é inscrito, se inscreva no canal, ative as notificações para receber os próximos vídeos. Se você gostou, deixa esse like, compartilha com um amigo, com a família, com o grupo da célula, da igreja, e comenta aqui o que mais te marcou mesmo nessa nossa conversa. Deus abençoe e até o próximo vídeo.